Na videoaula de hoje, eu trago para vocês, de forma clara e simples, a classificação das sociedades de acordo com o Código Civil. O empresário pode realizar atividade empresarial sozinho, arcando com todos os riscos, ou ele pode se associar a outras pessoas, realizando um acordo verbal ou escrito entre sócios, surgindo uma sociedade. Vejamos o que diz o Código Civil em relação à sociedade, lá no caput do artigo 981. Vamos lá. Artigo 981. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Esse é o conceito de sociedade dado pelo Código Civil, que cita o contrato de sociedade, que nada mais é do que uma convenção onde as pessoas se obrigam a conjugar seus serviços, esforços, bens ou recursos para uma finalidade comum e partilhar, os resultados entre si. Os doutrinadores classificam a sociedade de várias formas, mas eu escolhi para a nossa aula de hoje a classificação clássica da sociedade quanto à sua natureza, quanto à sua personalidade e quanto à responsabilidade dos sócios. A sociedade, quanto à sua natureza, pode ser sociedade simples ou sociedade empresária. Diz o artigo 982 o seguinte, artigo 982, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro, artigo 967, e simples as demais. As sociedades simples são aquelas que realizam atividade não empresarial. São, portanto, exclusiva dos profissionais liberais que trabalham com atividades de natureza intelectual. Esse tipo societário não pode exercer atividade empresária, nem ter natureza mercantil. Sua atuação é voltada à pessoalidade, na administração e no exercício da atividade. Ser uma atividade de serviço e ter natureza intelectual. Devido a essas características, há menos formalidades em sua criação. Seu registro, por exemplo, deve ser feito em um cartório de registro civil das pessoas jurídicas e não na junta comercial, como ocorre com as sociedades empresárias. Por sua vez, as sociedades empresárias são as exercentes de atividade típica de empresário, as que desenvolvem profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Então, pessoal, quanto à natureza da sociedade, a sociedade ela pode ser simples ou empresária. Simples são as que exercem atividade intelectual de natureza científica, artística e literária, nos termos do parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. E sociedade empresária são todas as demais, que não são sociedades simples, nos termos do caput do artigo 966 do Código Civil. Bom, outra classificação da sociedade é quanto à sua personalidade jurídica, que pode ser sociedade não personificada ou sociedade personificada. Para que a pessoa jurídica de direito privado exista legalmente, para que adquira personalidade jurídica, será necessário inscrever, registrar seus atos constitutivos, o contrato social ou o estatuto, no registro e na forma da lei. Dessa forma, a sociedade empresária ela deverá ser inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial. Com esse registro, a sociedade adquire personalidade jurídica, que lhe confere uma existência diferente da pessoa do sócio. Essa é a chamada
sociedade personificada. Vejamos o que diz o artigo 985 do Código Civil. Artigo 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Artigo 45 e 1150. Vimos que a sociedade pode ser personificada e agora iremos abordar a sociedade não personificada, que é a sociedade que não possui o registro no cartório competente. Desta forma, não são consideradas pessoas jurídicas. As sociedades empresárias não personificadas, que são aquelas que não adquiriram personalidade jurídica por não terem sido registradas, são denominadas pelo Código Civil de sociedade comum. Antes do Código Civil de 2002, o que existia eram as chamadas sociedades de fato e sociedade irregular. Isso mesmo. A sociedade de fato era constituída informalmente, sem o devido registro e também não possuía o contrato ou um estatuto escrito, sendo apenas um acordo verbal entre os sócios. Então, não tinha contrato, não tinha registro. Enquanto que a sociedade irregular era aquela que até possuía um documento, possuía um contrato, possuía um estatuto assinado. Mas este documento nunca foi levado ao registro. Então, o artigo 986 do Código Civil menciona que sociedade em comum é a sociedade que ainda não escreveu seus atos constitutivos em registro próprio. Diz o artigo 986, artigo 986, enquanto não escritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observada subsidiariamente, no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples. Em geral, uma sociedade, ela deve efetuar o seu registro antes do início de suas atividades. Caso inicie antes do registro, durante esse período, a sociedade não será considerada uma pessoa jurídica, mas sim um simples contrato de sociedade que será compatível com as normas da sociedade simples. Em nosso país, pessoal, muitos empresários individuais ou sociedades, eles realizam suas atividades sem o devido registro durante anos. Alguns nunca chegam a efetivar esse registro. E assim, né, essa sociedade, ela não adquire personalidade jurídica, sendo uma sociedade em comum e se submetendo às regras, conforme nós vimos aí no artigo 986 da sociedade simples. Ok? Nós já falamos da classificação da sociedade quanto à sua natureza, quanto à sua personalidade e agora vamos abordar a terceira classificação, quanto à responsabilidade dos sócios. Então, em relação à responsabilidade dos sócios, a sociedade ela se classifica em ilimitada, quando os sócios respondem com seu patrimônio particular por todas as dívidas da sociedade, limitada, quando os sócios respondem até o limite do seu capital social, e a mista, que é aquela sociedade que possui sócio com responsabilidade limitada e também possui sócios com responsabilidade ilimitada. Agora, eu quero apresentar a vocês os tipos de sociedades que estão elencadas no nosso Código Civil. O nosso novo Código Civil, que trata do direito de empresa, elencou os tipos de sociedade, que são sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, tem mais, sociedade em comandita por ações e sociedade cooperativa. Vocês se recordam de alguma delas?
Calma, estudaremos sobre cada uma dessas sociedades na nossa próxima aula. Até mais!